Muito obrigada por todos estarem aqui. Eu acho que a gente tem um painel com um tema muito relevante, que é o tema de pagamentos, né? A gente fala muito sobre como meios de pagamentos eles evoluíram ao longo dos últimos anos, né? E como tecnologia acelerou e suportou os meios de pagamentos no Brasil a seguirem para um outro patamar. Hoje, a gente, no Brasil, é uma referência em meios de pagamentos. Com o advento do Pix também, a gente sobe alguns pontinhos ali no radar, mas não somente isso, né? Eu acho que o brasileiro ele é criativo e ele consegue passar essa criatividade para os nossos produtos, para a nossa indústria. E a gente vai falar um pouquinho aqui dos desafios da tecnologia no futuro nos meios de pagamentos, né? E para ter essa discussão riquíssima com a gente traz aqui a Maíra Borges de Souza, vice-presidente de negócios da GetNet Brasil, liderando estratégias de produtos digitais e inovação no setor de pagamentos. Obrigada, Maíra. A gente tem também aqui o Marco Cavagnoli, Managing Director de produtos no Bradesco, lidera o desenvolvimento de soluções digitais com foco em inovação e experiência do cliente e novos modelos de negócios no setor financeiro. Obrigada por estar aqui. A gente tem também com a gente Bruno Giordano de Mello, superintendente de sistemas de pagamentos e ecossistemas digitais no Sicoob. Caramba, grande, né, Bruno? Responsável pelo desenvolvimento de soluções de meios de pagamentos com foco em experiência do usuário e inovação e entrega de serviços digitais confiáveis e seguros. E, por fim, João Piazza, head de pagamentos digitais na First, atua na liderança de estratégias para meios de pagamentos, impulsionando inovação, segurança e eficiência nas transações digitais. Um time de peso, né, gente? E para um time de peso, a gente tem aí um grande desafio, que é falar de novas tecnologias, a gente vai falar um pouquinho de biometria também, e a gente não podia faltar aquela pitadinha de IA, né? Se a gente não falar disso, a gente está no ano errado, né? Eu quero começar pela Maíra. Maíra, a adoção de novas tecnologias e biometria pode melhorar, de fato, a experiência do usuário? Considerando especialmente os públicos menos familiarizados com tecnologia, como é que a gente pode vencer o desafio e criar experiências acessíveis e eficazes em meios de pagamentos? Acho que a resposta é sim, né? Sem dúvida. Tecnologia e experiência do usuário andam juntas, né? Mas, de fato, se nós formos olhar o histórico da nossa indústria, né, a tecnologia sempre teve como um propósito inicial a questão da segurança e da prevenção à fraude. A gente sabe, brasileiro é campeão mundial de fraudes, nosso povo é criativo tanto para o bem quanto para o mal, né? Parte do avanço tecnológico da nossa indústria de pagamentos veio desse viés, né? Quando a indústria começou a ser um dos primeiros países a transformar os cartões de chip, de tarja para chip. Então, assim, são movimentos que foram levados por um motivador de prevenção de risco e fraude, mas que, no final, né, quando as soluções tecnológicas elas também entregam uma experiência boa, né, o usuário é que se beneficia. É a combinação perfeita da segurança e de uma experiência sem fricção para o usuário, né? E são inúmeros casos que a gente tem na nossa indústria, né? A grande discussão é como que a gente escala, né? Então, primordial que a experiência seja sem fricção no novo método de autenticação, que não seja só, né, a prioridade de dar a segurança, mas também oferecer a experiência. Mas a escalabilidade tem muito a ver com cultura, com adoção, com a forma que a gente cria soluções que são embedadas, que são plug and play, tanto para a parte do merchant, quanto para a parte do usuário final que está fazendo o pagamento. Isso aconteceu muito com NFC. NFC já ficou velho na nossa indústria, né? Mais de 70% dos pagamentos físicos do Brasil já são feitos através de NFC, né? Mas quando teve adoção, teve a questão cultural, né? E o momento agora, né, o assunto do momento é o reconhecimento facial dentro das autenticações de checkout digitais, né, onde a gente consegue, sim, trazer patamares de autenticação de segurança com experiência live das soluções que tem hoje, né, nos mesmos patamares de uma autenticação de cartão presente, né, e, ao mesmo tempo, trazer uma experiência para o usuário que é muito simples e fluida. Muito interessante, né? E você mencionou o NFC, né? Eu acho que eu e o Marcos, a gente viveu em 2000 e bolinha, não vamos falar isso,
Vamos deixar os números para trás, mas assim, há quase mais de 20 anos, várias tentativas e discussões com o mercado para a gente colocar o NFC, e foram muitos anos para a gente conseguir chegar no patamar que a gente está hoje, olhando para o meio de pagamentos, e hoje a gente vê a aceitação, né? Olhando para a perspectiva de terminal, né, Maíra, a adoção do NFC nas maquininhas, a pulverização para entrega dessa tecnologia na ponta, levou muitos anos. E hoje a gente tem uma realidade completamente diferente, né? Hoje a gente tem uma realidade que a gente consegue pulverizar a tecnologia com muito mais facilidade, né? O que a gente demorou 10, 12 anos para fazer com o NFC, olhando para o mercado de pagamentos, hoje, quando a gente fala de biometria e outras novas tecnologias, a adoção está muito mais acelerada, né? E, com certeza, isso melhora a experiência do nosso cliente. Agora, a segunda pergunta vai para o Bruno. Bruno, à medida que os sistemas de pagamentos evoluem para modelos baseados em identidade e autenticação contínua, como arquitetar mecanismos biométricos impulsionados por IA que sejam, ao mesmo tempo, adaptáveis a diferentes contextos, resistentes a tentativas de fraude sofisticadas e capazes de funcionar de forma integrada em múltiplos canais? Tudo isso sem comprometer os princípios de consentimento, minimização de dados e auditabilidade exigidos por marcos regulatórios emergentes. Essa pergunta foi sacanagem, né, Bruno? Porra, foi. Sério. É quase uma bíblia. Tipo, ele tem um card só para ele. Você lembra qual foi a pergunta? Uma pergunta difícil, né? E aí saiu isso aí. Parece uma chave criptográfica de 256 bits. Né? Eu já esqueci a pergunta, já, foi tanta coisa. Tentaram fazer uma pegadinha aqui com você, Bruno. Boa tarde, pessoal. Bem, vou tentar lembrar aqui da pergunta um pouco, né? Mas, enfim, em relação à identidade, eu sempre falo que a gente tem que equilibrar 3 fatores principais, né? Que é a questão da segurança, a confiabilidade, né? A questão do compliance também, que é relevante nesse contexto também, e a experiência, né? A experiência tem que ser a melhor possível, a menos atrito, né? Mais fácil, né? E eu acho que a gente já saiu, né? No Cicobi a gente pensa muito nisso, a gente já saiu da identidade fixa, né? Quando a gente não fala mais só de senha, de token, mas com uma identidade já mais dinâmica, né? Já usando contexto, já usando, enfim, geolocalização, usando o comportamento, né, dos nossos cooperados. E isso traz mais possibilidades, né, de encaixar essa identidade, né, e nos diversos meios de pagamentos que a gente tem, né, desde cartão, adquirência, Pix, enfim, por aí vai. Os nossos canais hoje eles têm isso, né, nosso Super App Cicobi, ele já tem toda essa jornada, né, integrada de segurança com IA, desde a biometria, né, que ali com o início da pandemia foi quando começou esse boom todo, né, e a gente foi modernizando. Até no começo a gente apanhou muito, né, com biometria. Hoje a gente já está num nível bem mais avançado, né, que a gente consegue já fazia a primeira camada ali, e a partir disso também, dentro do app, com a IA, atuando como um agente de aprendizado, né? Ele lá está entendendo o comportamento cooperado, qual o contexto de uso, né? E com isso dando a proteção também nas transações. Então, eu acho que a gente pensando hoje como a IA pode ajudar, ela já vem ajudando há bastante tempo, né? Como até foi citado aqui no painel anterior, a gente começa uma jornada de IA há muito tempo no Cicobi já, né? É óbvio que não com o dinamismo que tem hoje, não com a notoriedade que tem hoje IA, mas já beneficiando nossos cooperados, né? E o Brasil, por ser um país com muitos bandidos, né? Com muitos meliantes, aí a gente tem que estar sempre dando um passo à frente. E, mais uma vez, pós-pandemia também, que tudo teve que ser incrementado também com segurança, foi fundamental. E, por fim, da parte que você falou do compliance, né, a gente fala em cloud first, no Cicobi a gente é compliance first, né, a gente pensa muito antes de começar as soluções, né, tanto a questão de privacidade, de segurança dos dados, que é bem relevante hoje, tentando manter armazenados a menor quantidade possível de dados dos cooperados, né, para não invadir nenhum ponto dele, né? Então isso é bem relevante para a gente. O que é auditado também com mecanismos de criptografia bem avançados para que isso fique bem guardado, né? E proteja o nosso cooperado, que ele se sinta confiante e que tenha o Cicobi como o principal canal de uso dele. Eu vou incrementar a pergunta, porque ficou muito curta. Então, eu só queria... eu estive no Cicobi esse ano algumas vezes, né, e eu fiquei muito impressionada com o nível de maturidade do Cicobi em diversos aspectos, e uma delas é no meio de pagamentos. E o contexto da relação cooperado, né, e cooperativa, ele é uma relação diferente daquilo que você encontra hoje no mercado convencional, de ou pessoa física ou pessoa jurídica. Até mesmo a pessoa jurídica, o tratamento dentro do Cicobi, ele é diferenciado até mesmo por ser
cooperativa cooperado. Você tem, aí se você quiser abrir também, né? Quais as dificuldades que você tem no Sicoob de disseminação de novas tecnologias e como que é essa aceitação para os cooperados hoje? Bacana, bem pontuado mesmo. Eu sempre falo que a gente sempre pensa muito em tecnologia e considera comportamento dos grandes centros e esquece que o Brasil tem muita gente de culturas diferentes e regiões diferentes, né? Eu sou paraibano, eu tenho a cultura no meu estado e moro em Brasília, que tem outra cultura, né? E os níveis de maturidade são diferentes. Mas nosso cooperado é digital. Nosso cooperado, ele, hoje, mais de 90% do que acontece nas nossas transações financeiras são dos nossos canais digitais, do nosso app. E a gente tenta sempre estar preocupado com essa questão e o Sicoob, por estar muito espalhado, principalmente em pequenas cidades, a gente tem casos que eu lembro que implementamos um OTP via SMS e recebemos uma reclamação dizendo: olha, aqui não chega SMS, né, na minha região, faz outra coisa, né, e a gente tem que se preocupar com isso também. Então a gente teve que mudar para um push, enfim, porque tinha a rede Wi-Fi, mas não tinha a rede de telefonia. Então essa imensidão do Brasil dá essas dificuldades, mas a gente está sempre percebendo cada vez mais nosso cooperado antenado, né? Desde o nosso cooperado do agro, né, nosso cooperado das pequenas cidades, sempre usando com muita facilidade, a gente vê uma adoção muito rápida de todas as tecnologias que a gente lança. Excelente, porque a gente sempre, quando a gente vai lançar um produto, uma tecnologia, eu falo, a gente vive numa bolha, né? A gente sempre olha para o contexto São Paulo, né, grandes metrópoles, só que quando a gente começa a ir para contextos mais afastados ou especificidades, talvez os desafios sejam diferentes. Então, obrigada, Bruno, pela contribuição. Marcos, agora contigo. Como a área de produtos do Brasil tem equilibrado inovação tecnológica com a personalização da experiência do cliente em um cenário cada vez mais digital? E não somente isso. Achei que ia ser curta. Não. Ia falar. Hoje eu estou cheia de pegadinha. Quais modelos de negócios digitais você acredita que vão redefinir a atuação dos bancos nos próximos anos? Legal. Tem 1 hora para responder, né? Bom, antes de tudo, obrigado aqui pelo convite. Prazer estar com vocês aqui no painel. Obrigado também por todo mundo que está assistindo. Eu vou até falar uma coisa que foi citada aqui antes, que é muito interessante, essa questão que você trouxe dos recortes, né, que nós temos dentro do Brasil. Olha que interessante. Eu tive pela primeira vez agora na minha experiência aqui no Brasil, no Bradesco, a chance de trabalhar com o público do INSS. Eu não sei se vocês sabem, 35% dos beneficiários não têm biometria. É uma população vulnerável. E aí, né, então a gente fala às vezes de biometria e fala, gente, tem gente no Brasil e são milhões de pessoas que não têm. Tem gente que, por questão, né, de ser uma pessoa com deficiência, tem deformidades no rosto, sistemas biométricos não reconhecem. Então tem uma questão de ESG em cima disso. Então é legal a gente falar disso, porque às vezes a gente fala de biometria, né, como se fosse algo aqui na sala todo mundo tem, está tranquilo. Mas, gente, é amplo, né? O desafio Brasil nisso é bastante amplo. Então, é importante a gente trazer essa discussão. Ao mesmo tempo que a gente está falando de biometria, IA, como é que ela usa, comportamental, tem várias coisas que a gente pode falar, mas é interessante trazer esse recorte. Acho que é parte do desafio. É como é que a gente endereça também essas amplitudes de público, de personas, que pode ir desde essa pessoa extremamente vulnerável, que precisa talvez mais da nossa ajuda do que a pessoa totalmente inserida digital, até uma grande corporação que também tem mecanismos próprios. E como é que você faz um mecanismo, né, de valor agregado em relação a alguém que tem algo tão profundo, né? Pegando linha com o que você traz, Marcos, quando a gente olha para o contexto da IA, né, eu acho que muito em breve, eu não vejo nada ainda hoje com nível de maturidade, mas muito em breve a gente vai ser capaz de fazer recomposição e recriação para identificação, até para criar mais diversidade e acessibilidade de algumas coisas que hoje acaba sendo restrito para alguns públicos. Você acredita nisso? Sem dúvida, né? A tecnologia ela democratiza, ela tira problemas, mas ela também no início, eu sempre falo assim, eu gosto de ver ciclos de inovação tecnológica, transformação, e a gente aprende até olhando transformação não digital, né? Eu às vezes assim, estudo a história de como é que o arado foi criado. Eu falo assim, você não precisa usar AI. A gente é o mesmo ser humano de 10 mil anos atrás, né? Então você tem as revoluções, elas causam primeiro uma grande divergência, quase como uma exclusão de quem não tem acesso, para depois ter um ciclo de inclusão.
Então é parte, né, colocando aqui, eu sempre gosto de fazer o painel provocando. Acho que parte do público que está aqui, o que a gente tem que pensar, às vezes não é na tecnologia específica, mas é como é que você resolve esse ciclo de tentar tirar o gap da divergência antes de começar a inclusão. Porque assim, na hora que você fala IA, biometria, que eu estou falando, uma grande aplicação disso agora vai provocar uma divergência de gente muito bem incluída e uma população totalmente excluída. Até uma hora que a tecnologia vai conseguir incluir essa pessoa. Então, parte, falando assim, o que nós devemos pensar aqui como líderes? Como é que a gente reduz esse gap? A gente deveria estar, né, lutando para a inclusão chegar o mais perto possível e talvez tentar minimizar essa questão da criação de gap inserido pelo primeiro ciclo da tecnologia. Então, isso acho que é uma coisa. Um outro ponto importante, né, que eu sempre trago, você perguntou um pouco do que a gente deveria fazer no ecossistema e tal. Eu sempre falo assim, você tem que ver, e acho que a visão sistêmica é muito importante. Por exemplo, a gente fala assim, transações de pagamento. Mas, exemplo, Pix é uma transação, né, account to account, conta a conta. Na verdade, grande parte do problema não é o Pix, é a conta de onde está saindo e a conta de onde está. Né? Todo mundo que... Então, na verdade, você tem que ver assim, como é que você vê esse ecossistema de contas da sua... E daí, como é que você vê a sua própria conta? Como é que você vê a conta do parceiro? Como é que você cria um sistema que consiga trabalhar isso de forma distribuída? Porque cada vez mais assim, poxa, eu jogar sozinho não adianta. Se eu jogar com eles três juntos, com certeza fica melhor. Eu falo assim, né? Eu já tive empresa especializada na questão de fraude, né? F-Control. Você pode ter certeza, o cara que luta contra a gente, ele está em rede. Eles jogam em rede. Eles distribuem informação em rede. A gente ainda é ruim nisso. Então, assim, né, tem também essa questão, como é que o ecossistema consegue lutar mais em rede, né? Tipo, tem alguns mecanismos que aparecem, o Digit já está ajudando, o Tupix e tal, mas ainda você tem muito assim, se eu descobrir uma fraude agora, como é que eu faço para todo mundo aqui na sala ficar sabendo? Todo mundo do bem, que eu brinco, né? Então, assim, ainda está longe disso. Esse tipo de coisa vai ter que evoluir bastante. Então, acho que são duas provocações que eu coloco aí, né? A questão de inserção de gap, né, redução de gap e essa questão de visão de ecossistema para você ter uma resiliência extremamente mais alta. E a IA, né, não pode deixar de falar IA, ela obviamente para esse tipo de coisa ela ajuda, ela consegue fazer com que você tenha velocidade para esse tipo de análise de ecossistema, é humanamente impossível você fazer, né? Não teria velocidade, ainda mais com pagamento instantâneo. Ele em si, né, só daqui para cá já é impossível, agora para eu ver em rede... Né, e os fraudadores usam isso, eles tentam passar várias contas. Então, como é que você consegue prever comportamento, ter uma ideia de que a terceira conta que ele vai mandar é a dela, porque você já bloqueia lá. Uma IA tem tempo de fazer isso. Eu não consigo, ninguém aqui consegue. Então, algumas provocações. Muito obrigada, Marcos. E de fato, né, eu acho que eu gosto do desafio que você traz, porque eu acho que aqui nessa sala a gente tem aqui os líderes de mercado, pessoas que podem realmente fazer essa transformação, e só depende da gente estar pensando nisso, né? Se as pessoas que estão nessa sala não tiverem no seu dia a dia preocupados em resolver esses problemas, em pensar de maneira diferente e trazer a tecnologia como um suporte acessório para os nossos desafios, a gente vai ficar, né, sempre girando em círculo, fazendo a mesma coisa, e logo mais a tecnologia ela vai ser só um acessório. E olhando para isso, João, quando a gente olha para a aceleração dos pagamentos digitais, quais os caminhos que você vê a indústria, o mercado e as empresas seguindo para garantir a escalabilidade com segurança nas soluções? E a gente falou aqui um pouquinho de inclusão, de acessibilidade, mas a gente também tem o problema de segurança, né? Como é que você olha para tudo isso? Quase 5 da tarde, o pessoal está já pensando no happy hour. E meu time está cheio aqui também. Eu combinei com eles, quando eu entrar, mas ninguém fez. Então... E eu combinei que era cerveja grátis, café. Fica com essa. Segurança e escalabilidade não tem jeito, andam juntos. Acho que muitos que estão aqui já trabalharam com apps ou com, enfim, aplicações. Quem numa sexta-feira, né, café, não teve que escalar algo rapidamente, cibersegurança no cangote, o chefe mandando WhatsApp e ali a gente com... Hein? Quem nunca, né?
E é um desafio. Eu tive, o Puig falou no painel passado, tive no mês passado lá no Vale do Silício. Ali a gente consegue ver bastante coisa que a gente percebe que estamos aqui um pouco engatinhando, né? Por exemplo, segurança não é feature. Segurança é mindset. E escala não é tecnologia, escala é cultura. Então, tem que andar juntos. Falando sobre os pilares que as empresas estão atuando, inclusive também o Santander, a First, só um exemplo aqui, eu não sei, vocês têm ideia de quanto que o WeChat Pay rodou de transação no Ano Novo Chinês, gente? É algo assim, 1 milhão de transações por minuto. E como é que eles conseguem isso? Porque são de outro planeta, né? Então, na verdade, sim, escalabilidade com ali cloud, bastante elasticidade, permitindo com que o cliente transacionasse ali sem maiores dores e desafios. Então, esse é um ponto que a gente percebe forte nas instituições. Tem também o lance da própria IA conseguir prever fraudes, né? Tem um banquinho, olha só, aqui, se eu vou falar disso, me perdoem, né? Tem um banco roxo aqui que anunciou recentemente que 80% das fraudes já conseguem prever a fraude antes com IA. Então, a IA identifica um possível comportamento fraudulento e o Nubank já declarou que 80% já está conseguindo conter aqui. Então, fraude, segurança e escalabilidade têm que andar juntos. Não podem ser só ali um slide bonito, não é algo que a gente tem que deixar só como um checkbox de um ok. Alguém comentou também de senha de 6 dígitos ou de atualização, olhando a validação. Quem também aqui nunca se deparou ali que vai fazer um checkout de pagamento, aí no final mostra ali um CAPTCHA. Acho que assim, a gente já está conseguindo evoluir mais do que isso, né? A gente já consegue usar a biometria facial. O Alipay só usa biometria facial. E há anos, gente, a gente está começando a usar agora. Estamos entrando no meio da maratona, Letícia. E vai evoluir. E aí, considerando que a gente está entrando no meio da maratona, faltam 21 quilômetros aí pela frente, né? Qual seria o grande salto em eficiência no meio de pagamentos na sua visão? Open Finance, Drex, alguma inovação emergente? Essa pergunta é bem interessante. Bom, Drex e Open Finance, obviamente, são inovações, são coisas que estão aí para... Open Finance já está, na verdade, no mercado. O Drex está entrando, né? Mas tem uma coisa que, particularmente, eu acho que não vem especialmente de um novo salto, mas sim de algo que a gente não conseguiu resolver até hoje e não consegue resolver, que é a experiência do cliente. Né? Então, não adianta você forçar a barra e colocar coisas novas, o Drex, o Open Finance, se a experiência continua sendo aquela coisa absurda. Né? Quem nunca ali também chegou... foi fazer alguma reserva ali no Booking e trava. É desesperador, né? Ou então você chega na tela de checkout e tem que colocar o quê? Os dados do cartão de crédito, tem que colocar dados da cobrança, tem que colocar tudo. Pagamento, gente, tem que começar a ser invisível. Acho que alguns aqui já devem ter ouvido essa expressão, que é o cliente nem perceber que está pagando. O cliente, a Amazon tem muito disso. Você consegue chegar e fazer o click to pay rapidamente, sem ter muita fricção. Então, para mim, o salto não é de uma tecnologia nova, emergente. De fato, é algo que a gente precisa melhorar a experiência do cliente. Algo que, para o cliente, tem que ser transparente. É praticamente invisível. Quando ele viu, já pagou. Eu acho que você citou o Amazon Pay, né? E eu acho que eles trouxeram realmente um momento bem prematuro, né? Um novo conceito que realmente mudou a experiência dos usuários. E naquele momento, né, a maior preocupação era a segurança. Será que isso é seguro? Será que o usuário ele está confortável em clicar e achar que vai ter um segundo passo e de repente, ups, a compra já foi? Né? Então tiveram muitas discussões em termos, e eu acho que ainda temos essas discussões de como é que a gente faz um one click to pay ou algo mais simplificado, tendo o consentimento do cliente. Como você enxerga isso? É complexo. Isso daí, assim, o cliente ele tem
dúvidas daquilo. Ele está pagando e assim, vou manter os dados do meu cartão lá na Amazon, né? Porque você digita uma vez só, tem um checkbox lá inocentezinho, lá, assim, salvar esse cartão para a próxima compra. É cultura, Letícia. Assim, o cliente ele tem que confiar. Bom, tive nos Estados Unidos recentemente. Quem foi lá e sabe, você vai num bar lá, você dá o cartão de crédito pro barman, praticamente, e o cara some e depois volta. É confiança, né? É algo que, assim, o brasileiro fica com o pé atrás. Como assim, meu cartão? Onde você vai levar esse cartão aqui? Né? E aí, de repente, ele volta com o cartão. Assim, o que aconteceu? É normal. Cultura, confiança. Realmente, isso é um desafio. Tem gente que ainda não compra nem na internet, tem os seus receios, mas a questão é, assim, cultura e confiança, Letícia. Não, muito bacana. A gente falou da experiência do One Click to Pay, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês também. Tem uma experiência que a Amazon desenvolveu, que são as stores, onde você entra por elas e você não precisa nem realizar um check-in ou um pagamento. Você entra na loja, você faz a sua compra, coloca as coisas no carrinho e você sai e vai vir na sua conta na Amazon, cobrando todos os itens. Então, assim, é um teste, ele já está em teste em escala, né? Mas já é uma experiência também diferente de compra para o usuário, né? Então, eu acho que essas validações elas estão acontecendo e, como você disse, é cultura, né? É um pouco disso. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta aqui para todos os participantes. Vamos fazer um round aqui. Vocês acham que é possível prever como será a forma de pagamento daqui a 5 anos? O que vocês acham que deve mudar na forma de como a gente paga e como a gente recebe? Marcos, eu vou começar com você. Exercício de bola de cristal, né? Mas vamos ver. Eu acredito bastante, assim, sendo bem pragmático, eu acredito que o crescimento de pagamentos instantâneos deve ser bem relevante, porque ele traz um nível de facilidade, seja na questão de velocidade do pagamento, transparência, facilidade, número de passos, né, ou esforço, né, o customer effort, que o pessoal chama. Eu vejo ainda no cenário de 5 anos uma escala bem grande acontecendo. Tem bastante espaço, pagamento por aproximação, usando Rails, né, de pagamento instantâneo, recorrência, a lá Pix automático. Também vejo bastante potencial em você ter essas jornadas mais crédito embedded naturalmente na jornada. Digo, quando falo crédito, são tipos de crédito, né? Você tem vários tipos de crédito, então acho que também tem um espaço grande para isso. Vejo assim iniciativas, por exemplo, a Ladrex, né, com CBDCs, ganhando alguma escala. Elas têm esse tempo de maturação mais para 4, 5 anos. Então, acho que também a gente deve ver coisas mais específicas, talvez não de uma forma massiva aqui no Brasil, assim, porque o problema do pagamento aqui, né, quando você fala CBDCs, você tem países com diferentes soluções porque tinham problemas diferentes. O problema do pagamento instantâneo aqui no Brasil já está resolvido intrinsecamente. É uma plataforma muito robusta, não vejo ela sendo trocada em 5 anos. É muito mais fácil hiperescalar ela do que trocar. Agora, poxa, o uso de contratos inteligentes para aplicações específicas, onde você tem transferências de bem, contratos autoexecutáveis, né, aí você pode ter um nicho onde faça mais sentido nisso, especialmente com a parte de ativos digitais. Talvez eu veja essas duas maiores tendências, assim, com um nível de certeza, eu diria, razoável. Né? A bola de cristal tá boa, hein? Vamos ver daqui a 5 anos, marca um painel. Vamos gravar, marca um painel, e daqui a 5 grava, anos a gente revisa. Estamos aqui, né? Maíra, e olhando para, quando a gente olha para o teu contexto na GetNet, né, eu acho que tem uma grande influência, né, da GetNet em como o posicionamento no meio de pagamentos funciona no ecossistema, na sua visão. Você falou de 5 anos, né? 5 Eu anos. acho impossível a gente prever. 5 anos atrás, nós estávamos num fórum parecido desse, falando que o futuro dos pagamentos ia passar por IoT e os blockchains. Né? E a gente trazia a Amazon, aqui a Amazon sempre é referência, e o case da Amazon era o Amazon Go, que era aquele botãozinho de IoT que você botava na casa, que você podia botar do lado da lavanderia, acabou o sabão em pó, você apertava e eles entregavam o sabão em pó na sua casa. Você falava, nossa, o futuro chegou. E não foi para esse caminho, né, que a indústria levou aqui. 5 anos se passaram e
né? A gente falava de pagamentos em televisão, né? 5 anos atrás o negócio era esse. IoT, TV, fazer pagamento na TV, botãozinho, não foi por aí, né? Carro com pagamento, também não. Hoje a gente fala muito do embedded, né? Que é o pagamento invisível, o pagamento que a pessoa não percebe. Isso tem muito a ver aqui com a cultura da nova geração dos millennials, que estão trazendo o social commerce, né? Então, assim, eles não querem se dar o trabalho de entrar num site para comprar o produto que eles querem, né? Essa geração quer ver uma live no Instagram, ver uma live no TikTok e dali falar, quero esse produto. E como é que você faz isso acontecer? Como é que você faz a magia dessa experiência acontecer, né, sem fricção? Você vai falar de embedded payments a todo momento por trás, né? E aí sai de um modelo de one by click que vocês estavam falando para algo que é tão invisível, porque por trás a gente está usando tecnologia de tokenização, de reconhecimento facial, né? Os sistemas que a gente tem de card only com as bandeiras, onde a gente transita informações por trás que o cliente nem percebe que a gente está fazendo para poder melhorar o processo de autenticação. Então, eu acho que vai um pouco por aí, né? Eu acho que, olhando do outro lado aqui do meio de pagamento, a gente vai viver um momento daqui a 5 anos da desmaterialização da maquininha, né? Da maquininha de cartão, que não vai ser mais maquininha de cartão, né? Vai ser maquininha de pagamentos, né? Porque cada vez mais aqui o cliente ele quer pagar do jeito que ele preferir, seja com Pix, seja com cartão, mas seja com qualquer outro meio de pagamento que vai surgir, né? E as novas tecnologias, né, que estão dando a mesma segurança da maquininha de cartão para um telefone celular, um tablet ou para qualquer tipo de device que tenha uma antena NFC, vão transformar essa indústria aqui, né, em termos de experiência. Então, assim, pode ser que daqui a 5 anos, tudo isso que eu estou falando já tenha mudado, como há 5 anos atrás a gente apostava em coisas e não foi o que aconteceu, né? Porque realmente é uma indústria muito dinâmica, muito drivada pelo que o consumidor está pedindo, né? E que a gente se reinventa a cada momento. Concordo, Maíra. João, quer fazer uma aposta aqui? 5 anos? 5 anos é muita coisa, né? Mas, assim, só voltando de novo no Vale do Silício, a gente teve lá uma aula com um cara que ex-iFood, e depois ele comentou, olha só, parecia algo que ia acontecer no futuro, né? Isso foi o mês passado, e ele falou de 3 Is, né? Que o pagamento tem que ser invisível, inteligente e irreversível, né? E o que ele quer dizer, né? O invisível é, como a gente já citou aqui, é o cliente nem perceber, é a biometria eliminar passos. Não faz, de novo, mais sentido ter que ficar digitando telas em cima de telas, informação e formulários incansáveis até o cara conseguir conquistar aquele produto que ele está comprando. Esse é o invisível. O inteligente é algo que a Latam já está usando muito, por exemplo, né? Então, a Latam, quando você faz pesquisa de passagem aérea, e isso, a gente já, conversas que eu tive com colegas que trabalham na Latam, a IA ela já sugere se é melhor comprar com pontos, se é melhor você comprar usando dinheiro, enfim. Então, é o lance da inteligência. E o reversível você, uma vez o cliente que usou essa experiência, que é invisível e inteligente, ele não vai mais querer usar boleto. Quem hoje aqui paga conta com boleto, né? O boleto, né? O Pix automático está vindo aí para, acho que talvez acabar de vez com, ou talvez não acabar, mas toda a sua totalidade, mas o débito automático. Mas acho que esses 3 pilares, os 3 Is que o diretor lá, o ex-diretor do iFood comentou, me marcou muito. Inteligente, invisível e irreversível. Super contribuição, João. Obrigada. E, Bruno, olhando aí, inclusive, para o teu contexto, eu acho que vocês são pioneiros em testar, em provar coisas diferentes. Você vislumbra alguma aposta aí para 5 anos? Eu acho que eu vou na contramão aqui dos colegas, né? Eu acho que a gente tem desafio ainda de coisas que já deviam ter acabado e não acabaram, como cheque, né? Mais uma vez, né? No nosso contexto aqui, ninguém usa mais um cheque, né? Mas tem muita gente usando cheque. Eu vou na Paraíba, enfim, minha irmã tem loja e ela recebe cheques ainda até hoje, né? Recebe dinheiro. E certa vez me contaram um caso, achei bem interessante, até para justificar o uso do cheque, que chegaram para uma empresa querendo ofertar conta de salário, né, para os funcionários. Ele disse, não, cara, eu não quero isso não. Eu pago com cheque meus funcionários. E eles demoram 15, 20 dias para descontar o cheque, né? Porque eles vão pagando com cheque e outro, vão pagando. E eu fico com o dinheiro parado na conta e meu dinheiro rende.
eu faço overnight da minha grana. Então, assim, você vê que são contextos diferentes que a gente tem, e ainda hoje pessoas apegadas a isso, né? Então, eu acho que a gente talvez tem um desafio, e óbvio que esses meios de pagamento, apesar de serem usados, têm suas fragilidades. Eu acho que o desafio maior vai tentar minimizar cada vez isso, né? O Pix automático vem aí com uma coisa bacana, né? Os CDBCs, enfim, tudo isso é bem legal. Eu acho que a adoção, de fato, nos grandes centros vai ser relevante, mas ainda tem esse desafio, né, do interiorzão do Brasil, para que também se modernize isso, né? Que se busque trazer mais tecnologia, de fato, né, para esses meios de pagamentos, mais segurança, mais confiança. Eu acho que a confiança é muito disso, né? Se pegar alguma coisa na mão, muitas pessoas ainda têm receio, né? Tem países aqui da América do Sul que tem comércios que não aceitam ainda pagamentos com celular, né? Contatos eu tive na Argentina, acho que há 2 anos. E fui comprar um plástico bolha para enrolar as garrafas de vinho, né? O cara não aceitou, senão, não, cadê seu cartão? Senão, não tenho, senão, não vou vender. Então, assim, tem contextos diferentes ao redor, né, da América Latina, do país, que a gente tem que considerar. E eu acho que esses recortes de população têm que estar bem assistidos com segurança, com confiança no meio, né? Para depois, talvez, as inovações virem e mudar um pouco esse patamar, né? Realmente, e a gente volta, né, para o contexto que a gente está aqui pensando, mas na nossa bolinha, né? E aí, às vezes é difícil a gente sair e olhar para fora, mas é uma boa provocação, Bruno. Acho que a gente encerra aqui esse painel. Eu acho que a gente teve aqui um grande desafio, uma grande provocação, olhando para meios de pagamentos, né, com diferentes perspectivas. Eu queria agradecer a participação de vocês, por terem aceitado o nosso convite, por contribuir aí com a experiência e com a jornada de vocês. E agora, eu acho que é fechar o segundo dia. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada.